do zero. E hoje nós vamos meditar nesse texto do capítulo 8 de Gênesis. Nós vamos fazer a leitura inicialmente até o verso 8, mas nós vamos meditar em todo o capítulo no dia de hoje, tá bom? Uma coisa interessante, eu estou vendo que está chovendo, é que todos os domingos que eu preguei, é só uma coincidência, tá bom? Mas todos os domingos que eu preguei nesse texto de Gênesis, nessa série, que fala sobre o dilúvio, choveu, todos. E os 2 domingos que eu não preguei no mês de janeiro, não choveu. Mas é só uma coincidência, tá bom? Não tem nada de especial, não. Eu só achei interessante mencionar isso, porque é realmente bem interessante. Gênesis capítulo 8, verso 1 até o verso 8, diz assim a palavra do Senhor. Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanho doméstico que estavam com ele na arca. E enviou então um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. As fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam e a chuva parou. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído, e no 17º dia do 7º mês, a arca pousou na montanha de Ararat. As águas continuaram a baixar até o 10º mês, e no primeiro dia do 10º mês, apareceram os topos das montanhas. Passados 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca, esperando que a terra já estivesse aparecido. Noé soltou um corvo, mas este ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado, Deus, por essa noite diante do Senhor, ó Deus. A chuva que cai é bênção do Senhor, é sinal da bênção e da graça do Senhor sobre nós, e nós te louvamos por isso, ó Pai. Te louvamos também pela oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos, ó Pai, no lugar onde serve como cobertura para nós, aconchego para nós, para que possamos adorar o Teu santo nome. Pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor fale de maneira poderosa aos nossos corações por meio da Tua palavra, e que pela Tua misericórdia o Senhor me use como Teu instrumento nessa hora. Deus, é a oração que fazemos a Ti em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, para a gente entender bem esse texto de Gênesis capítulo 8, eu preciso fazer uma recapitulação bem rápida, para que a gente possa partir todo mundo do mesmo raciocínio. Se a gente voltar lá em Gênesis capítulo 1 até o verso capítulo 1 e capítulo 2, nós vamos ver Deus criando no capítulo 1 todas as coisas, e no capítulo 2, de maneira especial, é narrada a criação do homem. No capítulo 3 é mostrado como o homem desobedece a Deus, comendo da árvore do conhecimento do bem, ou do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, tentados por Satanás, mas eles comeram e desobedeceram ao Senhor, então eles foram expulsos da presença do Senhor, é o que nos é relatado no capítulo 3. Mas lá ainda no capítulo 3 é mostrado que Deus diz o seguinte: olha, o pacto que eu fiz com vocês até aqui dependia do que vocês iriam fazer ou não fazer, ou seja, comer ou não da fruta do conhecimento do bem e do mal. Vocês escolheram me desobedecer. Por causa disso, o meu pacto com vocês, a minha aliança com vocês, não é baseada mais na obra que vocês fazem, nas escolhas que vocês fazem, mas no substituto que eu vou enviar através da semente da mulher. Ele já estava anunciando no capítulo 3 a vinda do Messias prometido, que iria acontecer anos e anos mais tarde, e dizendo: olha, a aliança que eu tenho com vocês agora é com base nesse substituto, no Messias, e não mais na obra de vocês. Mas ele diz ainda que se haveria a semente da mulher, haveria também a semente da serpente, e esse sempre perseguiria aquele que pertencia à semente da mulher. Resumindo, ele estava dizendo: tem 2 tipos de pessoas sobre a terra: os da semente da mulher, os eleitos de Deus, o povo do Senhor, o escolhido do Senhor, e aqueles que não são da semente da serpente, e sempre perseguirão os que são da semente da mulher. A gente vê isso logo no capítulo 5, quando surge Caim e Abel, os primeiros filhos de Adão e Eva. Caim, o primogênito, parecia ser aquele que traria a salvação, e não era. Ele era justamente, ou demonstra ser, da semente da serpente, mata o seu irmão Abel, e a descendência de Caim, que é narrada em todo o capítulo 5, mostra que é uma descendência má. Ali começa a perversidade da terra, o assassinato sem justificativa, a poligamia, a destruição da sociedade, e por aí vai. E no capítulo 6, mostra então, no capítulo 5 mostra a descendência de Sete,
o substituto de Abel, e mostra que essa era uma descendência boa. Entre os descendentes ali tem Enoque e Noé, os únicos 2 homens da Bíblia que é dito que andou com Deus. E no capítulo 6 a gente vê por que o dilúvio teve que vir sobre a terra. Porque até mesmo aqueles que pertenciam à semente da mulher, até mesmo aqueles que eram da descendência de Abel, estavam praticando as mesmas coisas daqueles que eram da descendência de Caim. Ou seja, já não se fazia diferença mais em quem era povo de Deus, em quem não era povo de Deus. Estava todo mundo agindo conforme Satanás queria e o pau estava quebrando. Esse era o cenário. Deus olha aquilo, ele se irrita com aquilo, ele se enfurece com aquilo e ele diz: eu vou destruir tudo com as águas. Mas quando ele olha para a terra, ele acha graça em Noé. Ele derrama da graça dele em Noé. Por quê? Porque Noé era um homem que andava com Deus, andava segundo a justiça de Deus, andava temendo ao Senhor. Então ele, com base na aliança que ele tinha, desde lá de Adão, lembra? A aliança agora vai ser com base na semente da mulher, no Messias prometido que virá e pisará sobre a cabeça da serpente. Por causa dessa aliança, eu preservo Noé e sua família. Então Noé e sua família são preservados, é o que a gente vê no capítulo 7. O dilúvio vem sobre a terra, mas Noé e sua família são preservados na arca. E lá em Pedro, o apóstolo Pedro vai nos mostrar que essa arca, hoje, é a representação da salvação que há em Cristo Jesus. Então há um convite: entre na arca. É isso que acontece no capítulo 7. A família de Noé entra na arca conforme a ordem do Senhor. É como se dissesse para nós hoje: se refugie no Senhor Jesus Cristo, se refugie na salvação pela graça que há na cruz do Evangelho. O dilúvio vem, tudo é destruído. As pessoas não ouviram o chamado de Noé, não ouviram o chamado de arrependimento, apesar dos 120 anos que demorou para construir a arca. Então o dilúvio veio conforme o prometido. As águas então tomaram conta de toda a terra, e agora está lá Noé, seus filhos, sua esposa, seus filhos e suas noras, com animais diversos. Há uma pesquisa que mostra que caberia 125 mil animais dentro da arca, conforme as dimensões que ali tinham. Mas alguns dizem que caberia mais. Por quê? Porque Deus haveria de ter enviado somente filhotes para a arca. Então, qual é a girafa que tinha lá? Era a girafinha, não era a girafona. O elefante era o elefantezinho, não era o elefantezão. Então, por isso, caberia então todas as espécies de animais e etc, etc, etc. Hoje, então, nós vamos ver que como a gente recomeça do zero, da maneira certa, do jeito certo, e assim vamos pensar. Vamos lá então para o nosso texto, capítulo 8, verso 1 em diante, diz o seguinte: então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca. Aqui logo no início do texto a gente tem uma lição preciosíssima, que pode passar batido sobre nós, que é a expressão então Deus lembrou-se. Essa palavra lembrou-se, ela tem uma ideia, ela é totalmente ligada à ideia de aliança. Se você olhar para o resto da Bíblia, Gênesis 19, 29, Êxodo 32, 13, Levítico 26, 42, até Lucas 1, 71 e 72, você vai ver que essa palavra lembrar, quando vem da parte do Senhor, remete à ideia de aliança que Deus tem com o seu povo. A ideia aqui não é que Deus estava lá em Júpiter, ou em outro planeta, ou em outro sistema, e ele, nossa, Noé, meu Deus do céu, vai morrer, vou lá acudir. Não, não é isso. Não é o que ele estava esquecendo de Noé e foi lá acudir Noé. Não. A ideia é o seguinte: lembrou Deus da aliança que ele tem com um povo escolhido e santo. E por causa disso, por causa dessa aliança, ele foi de encontro com Noé e com os animais e todos que estavam na arca. Meu irmão, isso é lindo demais, porque tem algumas coisas que você precisa pensar aqui comigo. Qual é o motivo ou a razão que você dá para que Deus se lembre de você de maneira graciosa, bondosa, amorosa? Que Deus se lembre de você com ternura no coração, com amor no coração. Poxa, eu lembro do fulano porque, nossa, que pessoa agradável. Será que nós poderíamos começar a levantar motivos aqui para que o Senhor se lembrasse de nós como se fôssemos alguma coisa especial para Ele? Provavelmente, se nós tivéssemos que fazer uma lista do que nós fazemos que Deus deveria se lembrar de nós e do que nós fazemos que Deus deveria se esquecer de nós,
É bem possível que a lista do se esquecer fosse bem maior do que se lembrar. Mas a grande notícia que esse texto nos traz é que Deus não se lembra de nós por quem nós somos. Ele se lembra de nós por causa da aliança salvífica que Ele prometeu ao seu povo. E uma vez que fazemos parte desse povo, Ele se lembra de nós com ternura e com amor, apesar de nós. Apesar de darmos motivos ou não para que essa lembrança ocorra. E isso é amar, e um amor incondicional. Você precisa aprender isso. Muitos de nós estamos buscando o amor de Deus de forma condicionada. Ou seja, nós queremos ficar assim: Deus, olha aqui, ó, estou aqui, hein? Estou indo na igreja, hein? Olha eu aqui, ó. Estou bonitinho, lendo a Bíblia hoje, hein, Deus? Lembra de mim. E quando a gente faz isso pela motivação errada, a gente não passa de fazer um papel de ridículo, um papel de bobo. Porque Deus lembra de você, apesar de você. Deus ama você, apesar de você. Deus salva você, apesar de você. E essa é a grande mensagem do Evangelho. Essa é a grande beleza do Evangelho. Não é algo que você conquista, é algo que te é dado por graça. Isso é amor, meu irmão. Isso é amor. Isso é amor. Amor incondicional. O texto continua. Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou então um vento sobre a terra. Aqui vem outra percepção extraordinária desse texto. Por causa da lembrança, por causa da aliança, por causa do amor, Deus agiu com poder para a salvação do homem. Deus olhou para Noé, olhou para a arca, olhou para ele com um olhar de ternura e de amor por causa da aliança que ele tinha com o povo dele, no caso com Noé. Lembra no capítulo 6? Eu farei uma aliança contigo e preservarei a tu e a tua família. Deus diz isso no capítulo 6, falando para Noé: eu tenho uma aliança com você. Por causa dessa aliança, por causa da promessa de Deus que não falha, por causa da fidelidade de Deus que de fato é fiel, agora ele age com poder. E eu acho essa cena interessante, olha só. Enviou um vento sobre a terra. Isso me faz lembrar automaticamente de Jesus com os discípulos no barco, e tem um grande vento e uma grande tempestade, e lá Jesus faz o contrário. Jesus está dormindo, os discípulos ficam apavorados, começa a entrar água no barco, eles acham que vão morrer, acorda Jesus, Jesus levanta e diz: vento, aquieta-te, mar, acalma-te. Que Jesus está demonstrando naquela cena? Que Ele é o Deus encarnado, o mesmo Deus que mandou o vento sobre a terra na época de Noé. Esse mesmo Deus que acalmou o mar, agora Ele faz a mesma coisa aqui. Ele manda um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Olha como a narrativa vai acontecendo. Verso 2. As fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam e a chuva parou. Lembra? Estava brotando água da terra e estava caindo água do céu. Era isso que estava acontecendo, por isso que a água tomou conta de toda a terra. Agora é como se Deus tivesse ido lá e fechado o registro. Não chove mais e não vai subir mais água. Fechou o registro. Agora olha só, vai mostrando quem fez isso, meu irmão. O texto está nos mostrando isso, porque isso vai ser importante, você vai perceber por quê. Deus está agindo em favor de Noé e de sua família, cumprindo a aliança que ele fez no capítulo 6 e cumprindo a aliança que ele fez no capítulo 3 para Adão e Eva, preservando um povo que é chamado povo seu. Então Deus foi lá, enviou um vento, fechou as comportas, fecharam as portas e as águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Aqui é uma narrativa dócil, é para você perceber a lentidão do processo. Foi devagarzinho, não foi um negócio assim de choveu, quantos dias demorou? 40 dias, chovendo de dia e de noite. Durante 40 dias choveu e também brotou a água da terra e aí inundou tudo. Agora Deus vai lá depois de 40 dias, fechou, mandou o vento, a terra começa a baixar, 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 baixar.
Verso 3, as águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra, ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído. E no 17º dia do 7º mês, a arca pousou na montanha de Ararat. Lembra que capítulo 6 diz que a água tomou conta de toda a terra, ao ponto de que a arca ficou 7 metros acima do pico da montanha. E agora a água foi baixando, 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 e ela parou. E isso é sinal da bondade de Deus. A arca não estava mais vagando, ao ponto de poder bater em alguma coisa e se quebrar, ao ponto de poder sofrer algum tipo de acidente e não ser mais preservado. Perceba, meu irmão, nós não estamos falando de 2021, não. Nós não estamos falando do Titanic, não. É algo que tem uma tecnologia muito menor do que essa. Era necessário o cuidado de Deus em conduzir essa arca da maneira certa, para que ela parasse no lugar certo e para que ela não ficasse mais vulnerável àquilo que poderia acontecer por causa da força da natureza. Deus parou. Depois de 150 dias, as águas continuaram a baixar até o 10º mês. E no primeiro dia do 10º mês apareceram os topos da montanha. Continuou a baixar as águas. E agora a arca estava parada, em segurança, e agora já dava para ver outras montanhas. Os picos das montanhas começaram a aparecer. Qual que é a lição mais importante dessa primeira parte aqui? A lição mais importante dessa primeira parte é você lembrar o seguinte: Deus te ama por causa da aliança dele. Deus te ama porque Ele é fiel à aliança. Tem muita gente que coloca Deus é fiel no carro, como se fosse assim: Deus me deu esse carro e por causa disso Ele é fiel. Não faz isso não. Deus é fiel à aliança dEle, e por causa da aliança dEle, Ele te ama, apesar de quem você seja. Apesar de quem você seja. Eu gosto desse comentário de Montgomery. Ele diz o seguinte: o amor de Deus pode falhar, como diz Isaías 49:15, quando faz uma menção que ainda que uma mãe se esqueça de um filho, jamais o Senhor se esquecerá de ti. Perdão, o amor dos homens, eu falei o amor de Deus, perdão. O amor dos homens pode falhar. O texto diz isso: ainda que uma mãe se esqueça de um filho, o Senhor não se esquece, porque Ele se lembra por causa da aliança. A vigilância dos homens pode ser fraca, mas a de Deus não. Ele nos fez, Ele pode esquecer nossas necessidades. Seu propósito é a nossa salvação. Ele negligenciará esse caminho. Ele deu o próprio Filho por nós. Alguma outra coisa seria muito grande para a sua bondade? Nem mesmo a nossa frieza e incredulidade pode fazê-lo parar de se importar. Você imagina que Deus é esse, meu irmão? Você pode ser frio, você pode ser negligente, você pode ser a pessoa mais maldita da terra. Se você faz parte da aliança, Deus se importa com você. Isso não é maravilhoso? Você não precisa conquistar o amor de Deus, Ele te deu de graça e por graça. E ao fazer isso, Ele demonstra o amor dEle através do poder dEle, fazendo baixar as águas, fazendo com que você se aquete em lugar de segurança, cuidando de você da maneira que você precisa ser cuidado, ainda que você não veja e não perceba. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor incondicional do Senhor. O texto continua, olha só. Ponto 2. Verso 6 diz assim: passado 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca, esperando que a terra já estivesse aparecido. Noé soltou um corvo, mas esse ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. E aqui tem outra lição espetacular desse texto. Não te parece estranho, que Noé tenha mandado um corvo primeiro, para depois mandar uma pomba? O que tem a ver esse negócio? Por que o corvo, por que a pomba? A explicação ela é relativamente simples. Você vai lembrar que quando Deus mandou que os animais entrassem sobre a arca, Ele fez uma divisão entre animais puros e impuros. Isso significava que Deus queria dar continuidade à adoração. Por isso, essa divisão de animais puros e impuros. Deus disse, é como se Deus estivesse dizendo: olha, eu vou destruir tudo sobre as águas, mas ainda haverá relacionamento comigo.
Por isso, preserve os animais que são puros e os animais que são impuros. O que é um animal impuro? Um animal impuro é um animal que não servia para o sacrifício de adoração ao Senhor e não podia ser comido pelo judeu, porque era um animal imundo, como o corvo, que se alimenta de carniças. Mas a pomba não. A pomba não se alimenta de carniças. A pomba é um animal puro. E por ser um animal puro, ele poderia ser oferecido em sacrifício ao Senhor. Jesus, inclusive, quando está com Maria, meu Deus do céu! Me lembra do nome do homem lá, gente? Pode falar com força. O pai de Jesus, meu Deus do céu. Quem? Maria, gente, o esposo de Maria, como é que é o nome? José, pelo amor de Deus. Isso é o Alzheimer aparecendo já cedo. José, pelo amor de Deus. Quando José e Maria foram ao templo, eles ofereceram uma pomba em forma de sacrifício. Isso significava que eles não tinham dinheiro suficiente para oferecer um boi gordo. Mas o que eles tinham, eles poderiam oferecer, porque o sacrifício e a adoração não era limitada por causa da sua condição financeira, mas era por causa do seu desejo sincero em fazer. O que significa isso então? Olha só, por que Noé solta o corvo e depois ele solta a pomba? Porque ele está privilegiando alguma coisa muito especial aqui. O corvo poderia ir, se perder completamente, que não faria falta, não faria diferença, não teria importância para o propósito para o qual Noé estava pensando lá na frente. Então eu mando o corvo primeiro, eu mando aquilo que não importa primeiro, para ver o que vai acontecer. Diz o texto que o corvo ficou perambulando, dando voltas. Noé soltou o corvo, mas esse ficou dando voltas. A gente nem sabe o que aconteceu com esse corvo depois, porque o texto não diz. O fato é que ele não voltou. Passado algum tempo, agora Noé solta uma pomba. E olha como isso vai ser especial. Verso 9 diz assim: mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra. E por isso voltou para a arca a Noé. Show de bola. A pombinha foi, voou, não tem onde pousar, voltou. Diz o texto, continua. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e trouxe de volta para dentro da arca. Verso 10. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. E aqui tem outro significado especial. A pomba foi, mas ela voltou de novo. Significava que não dava para pousar ainda. Mas agora já tinha uma folha trazida em seu bico, que era de oliveira. E por que oliveira? Por que oliveira? Olha que coisa interessante. Oliveira é o pé de azeitona. E se fazia óleo da oliveira. E esse óleo era justamente usado para o quê? Para o sacrifício ao Senhor. Não só para isso, mas também para a sobrevivência comum. É como se Deus estivesse dizendo com esse gesto, através do animal puro, lembra disso? Eu estou de bem com você. Eu estou quase ficando de benzinho com você. Eu estou em paz. Há esperança. A oliveira é essa mensagem. É como se Deus estivesse demonstrando agora para Noé: eu estou ficando em paz. A minha ira passou. Porque lembra? Até agora é Deus irado, é Deus destruindo, eu vou destruir tudo, eu vou acabar com tudo, eu vou detonar tudo. Agora veio a pomba, o animal puro, com oliveira em seu bico. E aí o texto continua. Noé então soltou a pomba, mas dessa vez ela não voltou. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram as águas da terra. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Se você quer fazer algumas contas, entre o dia que começou o dilúvio e esse dia que agora a terra está seca, passou-se 1 ano e 10 dias. 1 ano e 10 dias, ou 1 ano e 11 dias, depende da maneira que você conta esse negócio.
É como se esse texto agora estivesse mostrando para nós: o Deus de graça e de misericórdia está pairando não só sobre Noé, mas agora está pairando sobre toda a terra. Deus não está irado mais com a terra. Lembra, ele achou graça em Noé, mas com o resto, não. O resto ele ia destruir. E foi assim que ele fez. Mas agora não. Agora ele achou graça sobre toda a terra. Sobre toda a terra. Mas tem uma coisa interessante. Noé não desceu. Ele fez todo esse processo. Solta o corvo, solta a pomba, depois de 7 dias vai de novo, depois de 7 dias vai de novo, vê oliveira, a terra baixa, aliás, a água baixa, agora dá para ver terra, agora as águas baixaram de vez, a terra chegou, passou-se 47 dias da primeira vez que ele viu a terra seca, mas ele não desceu da arca. E aí a gente tem que ir para o nosso ponto 3, que é a ideia mesmo do recomeçar. A ideia do recomeçar. Observe uma coisa interessante, verso 15. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Meu irmão, isso aqui é lindo demais. Isso aqui é extraordinário. Noé tinha feito todas as coisas que ele precisava fazer para entender se era hora ou não de descer da arca. Mas ele só desceu quando Deus disse: desce. Assim como ele só entrou quando Deus disse: entra. E essa é a grande diferença do homem que anda com Deus para um que acha que anda. O que anda com Deus consegue analisar, consegue fazer as suas matemáticas, consegue ter as percepções da vida, mas ele só age debaixo da instrução do Senhor. Ele obedece ao Senhor. Ele não questiona o Senhor. Ele faz o que o Senhor disse que era para fazer. Agora, aquele que acha que anda com Deus, aquele que pensa que anda com Deus, ele ouve a voz de Deus e diz: dá para fazer de outra forma, dá para ir por outro caminho, dá para tentar outra alternativa que não seja essa. Afinal de contas, eu já fiz as contas. Eu já soltei o corvo, eu já soltei pomba, eu já esperei 7 dias, eu já esperei mais 7. Já tem 1 ano que eu estou dentro dessa arca, a terra está seca, está pronto para descer. Por que eu não vou descer? Porque falta a instrução do Senhor. Falta a instrução do Senhor. E aí a gente deveria se perguntar: como que a gente vive a nossa vida? Porque veja bem, a questão aqui não é falta de capacidade, a questão aqui não é falta de intelectualidade, a questão aqui não é falta de raciocínio, a questão aqui não é que ele não consegue fazer. Ele fez todas as avaliações do jeito que tinha que ser feito, da forma que tinha que ser feito, conforme tinha que ser feito. Ele concluiu logicamente, racionalmente, por ele mesmo, a partir dele mesmo, que era hora de descer da arca, mas ele não desceu. Será que você está pronto para fazer isso? Olhar para a sua vida, fazer a avaliação, perceber as decisões que você tem que tomar e começar a pensar: eu vou agir conforme a instrução do Senhor. Essa é a diferença de alguém que anda com Deus para alguém que não anda com Deus. Essa é a diferença de alguém que recomeça do jeito certo para alguém que só recomeça para recomeçar. Para alguém que só entra no ano novo e diz: vou fazer várias coisas, e não faz. Você quer recomeçar do jeito certo? Primeira coisa que você tem que fazer: siga a instrução do Senhor. Isso não anula a sua capacidade de interpretar os fatos. Você está entendendo isso, meu irmão? Isso não anula a sua capacidade de pensar. Não. Isso diz que você vai pensar, você vai procurar entender, você vai racionalizar, você vai fazer todas as estratégias que você puder, mas você só vai dar o passo conforme a instrução do Senhor. Pastor, mas Noé ouviu a voz dele. Eu meio que não ouço a voz dele assim. Como é que funciona isso? Você vai saber a instrução do Senhor para todos os passos da sua vida, na medida que você conhece Ele através da sua palavra. É assim que funciona. Deus fala por meio da sua palavra.
Deus fala por meio da sua... Quantas e quantas vezes, meus irmãos, na medida que nós vamos expondo o texto, ou na medida que você ouve uma exposição da Bíblia, na medida que você ouve uma instrução da Bíblia, não é instrução de homem, não é adivinhação, é a Bíblia falando ao seu coração, quantas vezes Deus não traz resposta quando você está participando desse momento? Porque Deus está falando por meio da sua palavra. Por meio da sua palavra. Agora aqui tem um detalhe interessante para a gente pensar também. Passou 1 ano e 10 dias. Deus tinha falado com Noé para como construir a arca. Deus tinha falado para Noé como é que ia acontecer. Deus tinha falado, falta 7 dias, eu vou mandar a chuva. Deus tinha falado, entra na arca que a chuva vai cair agora. E depois que Noé entrou na arca, acabou a fala de Deus. Deus não falou mais nada. Você imagina o coração, como é que você ia estar dentro dessa arca? Passou 1 ano, parou de chover, mas você ainda está boiando, ficou 5 meses boiando, sem saber onde é que ia parar, parou, mas você ainda não sabe se o negócio ia secar, secou, e Deus, eu fico imaginando a angústia de Noé nesse processo, Deus, e agora? É quanto tempo que é para ficar aqui dentro? Eu não estou suportando mais esses bichos, eu não estou suportando mais essa cena aqui. Deus, e agora? O que a gente faz? Significa, meu irmão, que para recomeçar é preciso ter paciência no processo. Deus está cuidando de você ainda que você não veja. Isso não está claro nesse texto? A gente não viu que foi Deus que soprou, que foi Ele que baixou as águas, que foi Ele que fez parar sobre o Monte Ararat, que foi... Você não viu isso? Você não percebeu isso? Foi Ele que fez com que a pomba fosse lá e pegasse justamente a oliveira, porque Ele queria mostrar algo especial. Ele estava comunicando com Noé, eu estou com aliança contigo. Deus estava em todo momento articulando e mostrando a sua presença graciosa para Noé, mesmo que ele não falasse. E às vezes nós precisamos ter os nossos olhos abertos justamente para isso. A gente às vezes está esperando que Deus fale com a gente de maneira tão extraordinária, e Deus está falando com você de maneira tão simples, e você não ouve. A gente está esperando que venha um anjo e diga, eis que te digo, eu sou. Não! A palavra do Senhor claramente vai conduzindo o seu coração na medida que você está aberto a ouvir o que Deus tem a falar. E o texto continua dizendo, olha só, faça que saiam também todos os animais que estão com você, as aves, os animais grandes, os animais pequenos, que se movem rente ao chão, faça-os sair, para que se espalhem pela terra, sejam férteis e se multipliquem. Então Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos e as mulheres deles, e com todos os animais grandes e todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, e todas as aves, tudo que se move sobre a terra, saiu da arca, uma espécie após a outra. Deus fez exatamente o que Noé fez exatamente o que Deus tinha mandado fazer. Está meio embaralhado aqui, vocês viram, né? Noé fez exatamente o que Deus tinha mandado fazer. Meu irmão, se tem uma lição especial que a gente pode aprender com Noé, é que Noé não era perfeito, apesar do texto não mostrar o pecado dele. Noé não era perfeito, a gente sabe disso, porque lá em Romanos Paulo diz que não nasceu um justo sequer sobre essa terra. Não tem ninguém que seja justo, ninguém, mesmo o menorzinho, e eu vejo isso lá em casa, desde o primeiro dia de vida até agora, com 1 ano e meio de vida, o Isaac mostrando o pecado. Hoje aconteceu uma cena muito legal. A gente foi sair, e aí eu falei assim, e ele, prontinho, arrumadinho, bonitinho. Você sabe como é que a mãe gosta que o menino fica, todo emperequetado. E ele, vamos sair. Aí ele já vai na direção do carro. E ele foi pôr na mão. Eu falei, não põe a mão no carro, não. Aí ele recolheu e passou o ombro. Eu falei, como é que pode ser pecador desse tanto? Desse tamanho? Não existe um homem justo sequer sobre essa terra, meu irmão. Não existe um homem justo, não existe um homem sequer que não esteja corrompido pelo pecado. Ainda que ele seja o menorzinho, ou ainda que ele seja o mais idoso de todos. Não existe. O que existe são aqueles que pertencem ao Senhor e aqueles que não pertencem. O que existe são aqueles que ouvem a voz do Senhor e a seguem, e aqueles que podem até ouvir, mas não a seguem.
O que existe são homens que estão comprometidos com uma adoração sincera e verdadeira e abrem mão dos seus corvos para lançar as pombas. É isso que existe. O texto continua. E aí, já chegando no fim da nossa meditação de hoje. Recomeçando certo. Então, parou de chover, a arca se aquietou, Deus falou, pode descer, desce os bichos tudo, ele fez do jeitinho que tinha que fazer, desceu todo mundo, acabou, tudo certo, vamos começar uma nova vida. O que Noé faz? Esse cara é fera demais, olha só. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor. E tomando alguns animais e aves puras, ofereceu-os com holocausto queimando sobre o altar. A primeira coisa que ele fez ao descer da arca foi adorar. Isso já estava claro para nós quando ele soltou o corvo primeiro lá atrás. Ele não queria abrir mão da adoração, a adoração era a prioridade, por isso ele não podia lançar a pomba primeiro, tinha que ser o corvo. Só quando desce para ver a terra, só quando tivesse sinal de terra, então lança a pomba. E a pomba foi o instrumento que Deus usou para falar com Noé. Aliás, essa figura tem muito por aí, a pombinha com o raminho da oliveira assim. Tem muita gente que desenha faz esse desenho como símbolo do cristianismo, ou da graça do Senhor, ou do período pós-dilúvio. Você está disposto a abrir mão dos seus corvos, dos seus desejos, das suas vontades, daquilo que te dá prazer, em prol de uma adoração sincera e verdadeira com o Senhor? Você está disposto a fazer isso? Você está com o coração aberto para isso? Porque Noé já estava matutando com esse negócio. Desde antes da arca parar, eu penso que Noé já estava assim, a primeira coisa que eu fazia é adorar o Senhor. Ele me salvou, Ele me resgatou, entre toda a humanidade, entre todos que poderiam ser salvos, Ele me resgatou, Ele me salvou, e não há outra coisa que eu não quero fazer mais, que não seja adorar a esse Deus, o meu Salvador. E a pergunta que eu faço ao meu coração, e quero fazer ao seu coração, é a mesma. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, o Deus se fez homem, entregou-se por você, assumiu os seus pecados, morreu a sua morte, para que você tivesse vida. E o que é que você está fazendo, meu irmão? Guardando os seus corvos e soltando as pombas, não se importando com a adoração, se importando com o seu interesse, com a sua vontade, com o seu desejo, como se a salvação de Deus não significasse nada, como se Deus tivesse apenas feito um ato de bondade e pronto. Não, a salvação de Deus por você é algo muito maior do que você possa imaginar, é o de mais precioso que você pode ter. E não há nada que você possa fazer para comprar essa salvação, ela é dada a você de graça. Por isso Jesus morreu naquela cruz, porque você não tinha condições de morrer nela. Por isso Jesus venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia, porque você não tinha condições de vencer a morte. Mas adivinha só, Ele fez. Ele fez. E agora a gente vai voltar para a nossa vida. A gente vai descer da arca. O que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer? Então, pastor, só tem corvo, não tem mais pomba para dar, não. Eu só tenho os meus desejos, eu só tenho os meus interesses. Não tem nada que eu possa oferecer ao Senhor. Nós precisamos mudar a nossa visão de mundo, porque Deus tem nos dado uma oportunidade extraordinária ao nos resgatar do inferno eterno. E muitos de nós não têm aberto os olhos para perceber como é maravilhoso o que Deus fez por mim e por você. Não é uma questão de ser melhor, não é uma questão de ser maior, é uma questão de ser grato. Tem muita gente fazendo coisas para a igreja, ou para si mesmo, ou para o outro, com o objetivo de comprar a salvação algum dia, com o objetivo de chegar lá no céu e dizer: olha, eu ajudei 2.435 pessoas,
Eu dei de comer a 185 pessoas, eu ajudei todos os meus parentes, eu fui a todos os cultos que era possível, eu li a Bíblia 25 vezes, mas como você fez isso como rito, como você fez isso para conquistar, eu tenho certeza que quem quer que esteja lá do outro lado, seja o Senhor Jesus, seja um anjo, seja quem for, vai dizer para você: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Não importa se você expulsou demônios em meu nome, não importa se você ajudou pessoas em meu nome, não importa se você diz ter feito o que fez, se você não fez de coração, porque essa é a grande diferença desse texto. Deus mandou descer da arca, mas Deus não mandou Noé adorar. A adoração foi um ato genuíno e sincero e verdadeiro de Noé. A adoração foi uma entrega de coração pura e sincera de Noé. Meu irmão, como meu coração dói como pastor, quando eu ouço pessoas dizendo: eu estou fazendo para que Deus faça por mim. Você não entendeu nada. Deus já fez tudo o que podia fazer por você. Aliás, Ele fez o que de mais precioso podia fazer por você. Ele te resgatou, Ele te tornou filho e Ele te deu um propósito. Ele encheu e encharcou o seu coração de esperança, porque nem a morte mais pode te alcançar. E você está aí brigando com Deus por causa de um carro, por causa de um emprego, por causa de um sei lá o quê. Você não entendeu quem Deus é e o que Ele de fato fez por você. Porque se você tivesse entendido, a primeira coisa que você iria querer fazer é o quê? Adorar. Adorar. Essa é a minha prioridade de vida. Eu sou um adorador. Eu sou um adorador. Essa deveria ser a nossa prioridade de vida. Ser um adorador. Aonde, pastor? Aonde eu estiver. Significa que você vai sair cantando, exaltado, não sei o quê. Não, não. Significa que todas as suas ações, todo o seu pensar, toda a sua maneira de ver o mundo é para glorificar o santo nome do Senhor. Significa que quando as pessoas agirem com inveja com você, quando as pessoas te perseguirem, você agirá com amor, com ternura, com graça, com misericórdia. Não porque essas pessoas merecem, mas porque o Senhor já fez tudo isso por você. É assim que você é um adorador. Olha a consequência da adoração sincera e verdadeira. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: olha que coisa maravilhosa. O Senhor sentiu o aroma daqueles animais que estavam sendo sacrificados ali num grande churrasco de Noé. Ele sentiu aquele cheiro. Perceba, meu irmão, o cheiro não era o cheiro do churrasco em si. O cheiro era o cheiro da adoração sincera, verdadeira de Noé. Deus sentiu isso e disse, olha só o que Deus disse: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem. Meu irmão, a adoração sincera aplacou a ira de Deus sobre a terra. Olha só a consequência, continua. Pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Eu acabei de dizer isso aqui, né? Agora é Deus que está dizendo. Se você não acreditou em mim, acredita em Deus agora. Eu sei que vocês são inclinados para o mal desde a infância. Eu sei que vocês desejam o mal desde quando vocês nascem. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez. Enquanto durar a terra, porque agora você pode estar pensando assim: uai, pastor, mas não vai ter um dia que Deus vai destruir tudo? Tem, mas aí é destruir mesmo, vai acabar tudo. Então, enquanto durar a terra, olha a promessa de Deus. Enquanto esse dia do juízo final não chegar, olha a promessa de Deus: plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. É Deus falando: eu derramarei da minha graça comum. E todos e qualquer um poderá plantar e colher, poderá desfrutar das estações do ano, poderá desfrutar da terra, poderá desfrutar do clima da terra, poderá desfrutar do que eu fiz, por causa de um homem que sinceramente fez chegar sua adoração como aroma suave ao Senhor. Meu irmão, você tem ideia do que é esse negócio? Por causa da adoração verdadeira, por causa da adoração verdadeira, a história da humanidade, a história desse planeta foi mudada.
a história desse planeta foi mudada. Você quer mudar a sua história de verdade? Quer mudar a história da sua família de verdade? Seja um adorador. Mas adoração sincera. Eu sempre digo isso aqui, quase toda pregação, e eu acho que eu vou repetir todas as vezes que eu for pregar em algum lugar. Seja a mulher que Deus quer que você seja, e não a que você quer ser. Seja o marido que Deus quer que você seja, e não o que você quer ser. Seja o amigo que Deus quer que você seja, e não o que você quer ser. Seja um adorador, agindo conforme a instrução do Senhor, fazendo conforme a instrução do Senhor. Chovendo lá fora e eu suando aqui dentro. Meu irmão, se desperta, ou seja despertado nessa noite, para as verdades do Evangelho. Moody, comentando esse texto, ele diz o seguinte: quando Noé saiu para a claridade do novo dia, a coisa mais natural que tinha a fazer foi encontrar um local terreno elevado para edificar um misbá, um altar de sacrifício. Foi o primeiro altar edificado sobre a terra purificada, ou seja, antes disso não se sabe sobre altar, não se tem a narrativa de altar. Noé foi o primeiro que nos foi narrado. Noé reconheceu o fim do trágico juízo e o desapontar de um novo dia de esperanças e promessas. Edificar o altar foi a sua maneira de expressar seu louvor e ação de graças a Jeová. Foi essa maneira que ele encontrou, de dizer: Pai, obrigado. Pai, obrigado. Se comprometa com o reino de Deus. Se comprometa com o reino visível de Deus, com a igreja de Deus. Trabalhe, se entregue, faça. Seja um adorador, meu irmão. O que fazer então? Nós podemos olhar para esse texto e chegar às quais conclusões? Primeiro, Deus nunca se esqueceu do seu povo. Ele tem cuidado de nós. Você pode achar que Deus te esqueceu, que você está aí na arca, tudo bem, me salvou, mas eu estou aqui. Tudo bem, eu entendi o Evangelho, pastor. Eu entendi a salvação em Cristo Jesus. Eu entendi que eu sou redimido, mas eu estou me sentindo abandonado, eu estou me sentindo à deriva, no meio da arca, no meio do oceano, no meio das águas, e eu não sei onde é que esse negócio vai dar. Então deixa eu te dizer um negócio para você nessa noite. Deus não se esqueceu de você. Não é por causa de você, não. É por causa do amor dEle, da aliança dEle, da fidelidade dEle. Ele não se esqueceu de você. E é Ele quem está fazendo o mar ou as águas baixarem. É Ele que vai fazer com que a arca repouse sobre o local certo. É Ele quem está cuidando da sua vida nos mínimos detalhes, ainda que você não veja. É Ele quem tem te sustentado. É Ele quem tem te dado força. É Ele quem tem te dado capacidade. Porque Ele não se esquece do seu povo. Segundo lugar, confie no cuidado do Senhor, ainda que o processo de saída da arca seja lento. 150 dias para baixar. 150 dias de novo para secar. Fora os 40 dias que já se passaram. Fora os dias que esperaram. 1 ano e 10 dias. Esperando o momento de sair da arca. Aqui tem uma coisa boa para a gente. Às vezes, a surra é rápida, mas a recuperação é lenta. Às vezes Deus está te batendo, ou já te bateu, você já experimentou toda a ira dele. E você está querendo sair desse momento mas é lento, é um processo, é devagar. Porque você aprende no processo. Você aprende no processo. Então não se desespere. Deus não te esqueceu, Ele não te deixou à deriva. Ele está cuidando de você. Ele está delicadamente curando as suas feridas. Mas é devagar. É devagar. Terceiro, o que você mais tem valorizado? O corvo das suas vontades ou a pomba da adoração? O que você tem dado valor, meu irmão? Qual que é a contribuição que você tem dado para o reino? Eu estou dizendo de todos os tipos de contribuição. Da sua oração,
da sua contribuição financeira, da sua contribuição de tempo, da sua contribuição física. O que é que você tem dado ao Senhor? Então, pastor, eu meio que não dou nada, não. Mas eu acho show de bola ir na igreja. Que Deus tenha misericórdia de você e que abra os seus olhos para que você entenda o evangelho dele. Porque quando você entender o evangelho dele, você só vai querer adorar ele. Você só vai querer engrandecer o nome dele. Você só vai querer dizer: Senhor, é seu, tudo é seu. O que eu sou é seu, meu casamento é seu, meu filho é seu, meus bens são seus. E aqui, meu irmão, não me confunda, não pense que nós estamos dizendo que agora é para você vender tudo que tem e trazer para cá. Não. Mas se isso são os seus corvos, cuidado. Se isso não é pomba de adoração, se a sua família não é pomba de adoração, se o seu filho não é pomba de adoração, se os seus bens não são pombas de adoração, se o seu tempo não é pomba de adoração, então é corvo. E corvo foi feito para ser lançado, e a gente nem sabia o que aconteceu com ele. Ele deu volta, e é isso, acabou. A Bíblia não tem nem interesse em dizer o paradeiro do corvo, porque o corvo não interessa. A minha e a sua vontade não interessa, o meu e o seu desejo não interessa. O que interessa é se o que temos, se o que somos, se o que fazemos é para a adoração do nosso santo e glorioso Deus. Quarto, Noé já sabia que a terra estava seca e boa, mas só saiu da arca após a ordem de Deus. Como você tem vivido a sua vida? Com base na sua capacidade ou com base na instrução do Senhor? Pastor, mas eu ouvi, eu analisei, eu percebi, eu senti. Mas se a vontade do Senhor é outra, não vá. Mas a terra está seca. Mas se Deus diz que não é para ir, não vá. Só vá quando Ele disser que é para ir. Quinto, Noé adorou ao Senhor com sinceridade e gratidão. Como você tem adorado a Deus? Porque, meu irmão, aqui a gente precisa fazer um paralelo muito interessante. Tem muitas pessoas que usam esse discurso aqui de adoração para literalmente sugar até a última gota de sangue que você tem. Porque te vendem uma eternidade, te vendem uma ideia de céu, te vendem uma ideia de prazer. Deixa eu te explicar mais uma vez. Adoração é algo que brota sinceramente no seu coração. Se não for algo que brota sinceramente no seu coração, não dê, não faça, não vá. Olha que interessante. O apóstolo Paulo diz isso em 2 Coríntios 9, quando ele diz sobre finanças, que talvez seja o assunto, quando a gente fala sobre isso, mais delicado de se tratar. Paulo diz assim: olha, se não for para trazer com alegria, não traga, porque isso é maldição. Pesado, né? Pesado. Porque Deus é o dono do dinheiro, meu irmão. Deus é o dono do dinheiro. Ele não precisa da sua esmola, Ele não precisa da sua boa vontade. Agora, se você entende que é de coração, pastor, é meu, mas não é meu. Eu tenho poder, mas não tenho poder. Está sobre a minha posse, mas não é verdadeiramente meu. Por isso eu entrego em adoração ao Senhor. Por isso isso serve ao Senhor. Por isso isso é para o Senhor. É coração, é alegria. A mesma coisa, meu irmão, serve no tratamento com o outro. Você virar para a pessoa e falar assim: eu não vou xingar esse infeliz não, porque Deus não deixa. Adorador, eu vi domingo, adorador. Não adiantou não, meu irmão. Não adiantou. Porque lembra, Deus julga a intenção do seu coração. Então se você já desejou isso, você já pecou. Percebe que precisa ter uma mudança, uma transformação de coração, ao ponto de que você olhe para a pessoa do lado e diga: coitada, ela ainda não reconheceu o amor de Deus. Ela ainda não percebeu a compaixão, o carinho, o afago, o quão é bom andar com o Senhor.
Sexto, o Deus de misericórdia, mais uma vez, estendeu a sua graça sobre a terra. Por isso, colhemos e plantamos, bebemos e comemos, por causa da sua graça. Você vê isso? Ou você vê que é por causa da sua capacidade que você tem, que você vai, que você faz? Porque você só come, meu irmão, você só bebe, você só trabalha, você só tem renda, você só tem família, você só tem filhos, porque um dia lá atrás um homem fez subir um aroma suave ao Senhor. Meu irmão, eu não sei você, mas eu fico pensando quão porcaria eu sou perto de Noé. Quem dirá perto de Jesus, que é o nosso padrão. Eu fico pensando, se depender do meu aroma suave subir ao Senhor, para que a ira dele não caia sobre essa terra, nós vamos morrer. Por isso nós precisamos mudar urgentemente o nosso coração e fazer subir ao Senhor um aroma suave de adoração. Para finalizar, para fechar, recomeçar do jeito certo. Esse é o grande desafio. Se você deseja realmente fazer isso, ande com o Senhor. E o que isso significa? Obedeça-o e adore-o com sinceridade, gratidão pela salvação que te alcançou por graça e misericórdia através da cruz de Cristo. Adore-o, obedeça-o, ouça-o. E faça isso tudo com sinceridade de coração. Não com rito, não por causa da religião, não porque o pastor mandou, não, é porque há um desejo sincero. Deus, eu agora entendi, é tudo do Senhor, é a graça do Senhor que me sustenta, é a graça do Senhor que me faz levantar todos os dias, é a graça do Senhor que me faz comer, que me faz beber, que me faz trabalhar, que me faz ter um rendimento, que me faz ter uma família. É a graça do Senhor. Em gratidão, então, eu entrego tudo o que sou ao Senhor. Ao Senhor. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, quão preciosa é a palavra do Senhor, ó Deus. Obrigado, Deus, por lições tão extraordinárias que o Senhor trouxe ao nosso coração nessa noite. Por desafios, ó Deus, que são difíceis demais para nós. Por isso nós queremos clamar, ó Deus, a ação do Espírito Santo do Senhor sobre nós. Abra os nossos olhos, ó Deus, e nos desperta dos nossos pecados. Nos faça perceber a vida em Ti, somente em Ti. Nos dê um coração grato, Deus. Nos mova e nos remova da onde tiver que estiver. Porque queremos estar no Senhor. Queremos viver para o Senhor, queremos glorificar ao Senhor, ó Pai. Por isso pedimos a ação extraordinária do Espírito Santo do Senhor, para nos despertar, para nos transformar, para que sejamos de fato agentes do Senhor. Obrigado pela Tua graça, Pai, nós queremos reconhecer isso. Obrigado pela Tua aliança, pelo Teu amor incondicional, que faz com que o Senhor se importe conosco, apesar de quem somos. Nos ajuda a crescer na Tua presença, Pai, e derrama sobre nós a Tua graça. É o que te pedimos ousadamente nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.